Vamos continuar falando sobre a fé? Manto. Irmãos, o interessante da palavra de Deus é que ela funciona. Quando nós lidamos com as coisas do Espírito, nós só podemos fazê-lo através do que Deus fala no nosso coração pela palavra. A palavra viva, ela é a autorização para que você se mova noutra dimensão. Essa outra dimensão é onde você tem o seu verdadeiro eu. É onde você tem as realidades estabelecidas. É como se houvesse um multiverso e esse universo aqui fosse apenas o reflexo de um outro universo. O universo do Espírito. Mas você não se move lá sem a palavra de Deus. Não adianta você mentalizar as coisas. Não adianta você criar uma filosofia. Não adianta você se tornar expert em autoajuda. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando daquele versículo, Mateus 7, verso 7. Pedi e dá-se-vos-á. Olha que coisa mais funcional. Olha que coisa mais prática. A palavra de Deus diz que você pode pedir e ser-te-á dado. Buscai. Você não vai ficar a vida buscando, não, você vai encontrar. Batei, abrir-se-vos-á. Ah, mas eu tenho certeza que aquela porta era de Deus. Então bate, que ela vai abrir. Agora, você precisa ser orientado espiritualmente nesse processo. E todo o trabalho da cruz em nos quebrantar é nos tornar tão funcionais quanto a nossa fé é funcional. Tão eficazes, tão amalgamados, tão parecidos com a palavra de Deus. Porque muitas vezes algo que deveria acontecer em um dia demora 3 anos. Porque o Espírito Santo demora 3 anos para deixar você facinho para a palavra de Deus. A questão não é que demorou 3 anos para Deus fazer, demorou 3 anos para você chegar naquele lugar onde já está feito. Mas esse lugar, irmão, ele está mais perto de você do que o próprio ar que você respira. Vou repetir, esses 3 anos de mudança, eles estão mais perto de você do que o ar que você respira. Então você não pode, com o passar do tempo, ficar complicado com as coisas de Deus. Você tem que ficar mais simples. E quando você se torna simples, ou melhor, como você se torna simples? Vivenciando a verdade. Praticando a sua cura. Praticando a sua prosperidade. Praticando a sua libertação, praticando a sua alegria. A palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí você está tomado de tristeza, e como é que faz, meu Deus do céu?
Não, tudo bem, 1, 2, 3 dias ficar triste, abatido, isso é normal, mas você não pode passar a vida triste, porque a fé é alegre. A fé é alegre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o trabalho da cruz é nos moer, é nos amolecer, é nos quebrantar, para que nós sejamos moldáveis com a simplicidade da palavra de Deus. Para que você diga assim: Pai, obrigado porque eu tenho a provisão. E você acredite no que você disse. Para que você diga: Pai, obrigado porque eu estou curado. E você tenha plena certeza que está. Pai, eu te dou graças porque não tem uma porta aberta para mim, tem 10.000. E não são meus empregatários que escolherão, eu vou escolher a porta. E você crê que é assim. Você crê que é assim. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: você, quando fala, crê que é assim? Dá uma sacudidinha no seu irmão assim, pergunta para ele: ou você se sente mentindo, forçando a barra, contando a lorota, inventando moda? Não, irmão, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, se eu deixar-me ser quebrantado ao ponto de acreditar. De maneira tão simples, tão poderosa, que aquela verdade na minha vida, ela não se torna apenas uma bênção para mim. Aquela verdade não se torna apenas uma vitória para mim. Aquela verdade se torna algo transferível. A vantagem da simplicidade na vivência é que você se torna canal. Ou seja, o que Deus está fazendo em você, Ele começa a fazer em outras pessoas. Através da sua vida. O gostoso da simplicidade que o quebrantamento traz, que a mudança traz, é que as pessoas, basta elas olharem para você, elas aprendem. Você passou um processo e agora você deixou tudo simples. Você passou o processo e agora você deixou tudo simples. A sua equação de caminhada foi longa, mas você resume ela em poucas. No final, no começo uma equação longa, agora a equação fica pequenininha, né? Igual a equação da relatividade, a teoria da relatividade, uma equação pequenininha, né? Que Einstein deixou para nós. Einstein pegou um universo de pensamentos, de ideias, de verdades, de hipóteses, e deixou numa equação simplesinha. Como é que é? E ao quadrado igual a C. Negócio assim, eu não sei, não lembro agora. Como é que é? Equaçãozinha, né? Agora, quantos anos Einstein viveu para poder deixar aquela pequena equação que sacode os cientistas até hoje? Então, queridos, o seu relacionamento com Deus vai te deixar uma pessoa simples, para que tudo em Deus na sua vida seja transferível. Se o que você tem de Deus não é transferível, não foi Deus que te deu.
Se o que você tem e você não pode me dar, não é espiritual. É natural, é carnal. Então, querido, tudo isso nos chama para vivenciarmos a fé com mais clareza, sobriedade, entendimento e decisão. Você não tem que ser o rei da fé, você só precisa exercê-la. Você não tem que ser o bam da fé, você só tem que escolher se comportar na palavra de Deus. Não existe bam da fé. Existem pessoas simples que abraçam a palavra de Deus e praticam ela. E continuam praticando. 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 Isso vai descomplicando a realidade espiritual até que você se torna um canal de transferência daquela bênção. Porque tantas pessoas andam com Kenneth Hagin, hoje não mais fisicamente, mas através dos livros, e aprendem a crer. Porque aquele homem teve uma vida de fé, e a vida dele de fé foi tão intensa que ele deixou tudo simples. Você pode viver um casamento assim, a ponto de que outros casamentos serão restaurados através do seu. Você pode ter uma família assim, e outras famílias serão restauradas através da sua. Você pode viver finanças assim, e outros receberão essa unção. Querido, a riqueza que está no corpo está exatamente aí. Cada um vivendo a fé que tem, produzirá a vida específica equivalente à sua fé, e o corpo será nutrido. Cada um exercendo a fé que tem, amadurecerá em vida e transferirá essa vida que tem. E nós não teremos um povo estranho aqui no salão, frequentando, não. Nós teremos uma igreja orgânica, um corpo vivo, um alimentando o outro, um servindo o outro, um se alegrando com quem se alegra, outro chorando com o que chora, um repartindo, outro recebendo, um funcionando como apóstolo, outro funcionando como profeta, outro funcionando como evangelista, outro funcionando como mestre, outro funcionando como dono de socorros e governos, uma igreja viva. Mas isso nunca vai acontecer se você não tomar uma palavra e começar a praticar ela pela fé. Sozinho. Faz assim com a mão, fala assim, eu e uma palavra. É assim que tudo começa. Então vamos lá, levanta a sua mão e diga, eu e uma palavra. É assim que tudo começa. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, eu pratico o que Deus fala comigo. Você pratica o que Deus fala com você. Todos praticam o que Deus fala com cada um. E cada árvore cresce e frutifica segundo a sua espécie. Cada árvore cresce e frutifica segundo a sua espécie. Acabou as competições, acabou aquele senso departamental, aquele senso estratégico, aquele senso de posse de alguma coisa. Irmãos, ninguém é dono de nada na igreja de Deus. Ninguém é dono de nada na igreja de Deus, a não ser Ele mesmo.
Eu hoje ainda preciso segurar vocês, sabia? Eu ainda preciso segurar muito essa igreja aqui, porque poucos aqui, talvez, olha, conta no dedo quem realmente sabe viver igreja orgânica de verdade. Não, mas esse trabalho eu já comecei. Como assim? Aí você é dono desse negócio agora? Agora você é o dono. Esses dias, um casal conversou comigo, um casal de pastores de uma igreja ligada comigo, conversou comigo. Aí eles falaram assim: olha, pastor, eu não vou citar nomes e vou tentar nem dar a entender quem, para vocês não pensar, tá? Mas eu tenho que contar, não aguento. Pastor, quando a gente foi abrir a igreja aqui, fulano de tal falou assim: não, mas aí é campo do fulano. Dentro do ouvir e crer, eu ouvi isso. Aí é campo do fulano. Campo do fulano? Quer dizer que aqui tem gente, tem campo. Querido, nem eu mando nada aqui. Vou repetir, nem eu mando nada aqui. Por que você acha que você manda? Então, irmão, nós vamos crescer muito ainda acima desse lugar que nós estamos. E nós vamos crescer em nome de Jesus. Só que isso não é produto dessa palavra que eu estou dando. Isso é produto de vivência espiritual. Isso é produto de fé que você pratica. Porque essa fé, quando ela é exercida diariamente, quando você exerce o seu espírito, você literalmente não consegue mais ter uma mamadeira na boca. Você não consegue mais ter uma chupeta na boca. E você descobre que o corpo de Cristo não é guiado por Heber, nem por Valéria, nem por Tiago, Juliana, Divina, etc. O corpo de Cristo é guiado pelo cabeça. Pode aplaudir essa palavra mesmo. Essa tinha que ter aplaudido. Pastor, mas a gente não sabe ser igreja assim. E nunca vamos saber, porque não é saber, é ser guiado. Você não tem que aprender como ser igreja, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Você não tem que aprender teologia, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Igreja é um povo debaixo do comando do Espírito. Agora eu vou perguntar, o que é a igreja? Levanta a sua mão e grita comigo: igreja. Mais forte, igreja. Um povo guiado sob o comando do Espírito. Mais forte, igreja. Um povo guiado sob o comando do Espírito. A última vez, igreja. Um povo guiado sob o comando do Espírito. Agora, a partir do momento em que eu tenho as ideias, eu tenho os métodos, eu tenho as estratégias, eu organizo, eu estabeleço, eu separo, eu coloco, eu tiro. De quem é essa igreja? Minha? Não, eu estou falando literal. Ela é minha. A igreja é minha. E nós temos milhões de irmãos e irmãs hoje presos debaixo desse jugo. Não porque eu creio que muitos líderes e homens de Deus, eles não sabem disso. Eles não amadureceram para discernir o corpo de Cristo. Paulo disse: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos até que dormem. Porque se eu discerno o corpo, eu vou entender que você tem uma unção que eu não tenho, eu vou receber essa unção e eu não vou ficar fraco.
Você tem a unção onde eu sou fraco. Eu tenho a unção onde você é forte e fraco. A gente ministra um ao outro pela vivência de fé que traz a simplicidade e que torna a unção transferível. Levanta a sua mão e diga: pela vivência de fé que traz a simplicidade e torna a unção transferível. Uma vez mais, a vivência de fé transforma-me na imagem da palavra. Mais forte, igreja. A vivência de fé me deixa tão simples que aquilo é transferível. Por exemplo, tem gente que é desafinado mesmo, irmão. Não adianta colocar ele em escola de música, assim. Você pode colocar ele com a como é que chama essa professora famosa em Goiânia aqui? Esqueci o nome. Hã? Odorina. Honorina, famosa em Goiânia. Você pode colocar ele com a Honorina 24 horas que ele não vai cantar. Agora, a maioria das pessoas não sabe cantar, sabe por quê? Porque não aprenderam. Aí você coloca ele perto de alguém que canta com facilidade. Ele está aqui, a pessoa está cantando certo, ele está cantando errado. Mas ele sabe, ele não é desafinado por natureza, ele só não aprendeu. Aí você põe ele perto, ele está aqui, aleluia. Ele cantaria, aleluia. Aí ele, aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Foi. Ele sintoniza. Tem gente que não sabe abrir voz. Contralto, tenor, barítono, soprano. Não sabe abrir voz. Mas se estiver perto de alguém que sabe abrir, faz. Eu sou um desses. A minha voz é barítono. Mas eu não sei abrir voz de jeito nenhum. Não, é incrível. Eu não consigo. Mas quem sabe se... Heber, faz essa voz aqui. Aí eu consigo. Por quê? Quem vivenciou, tornou a transferência simples. Declaro que você não vai ser um crente complicado. Eu declaro que você não vai ser uma mulher de Deus complicada, um homem de Deus complicado. Eu declaro que o que Deus derramar na tua vida, Ele vai conseguir transferir para outros. A paixão que você tem por Jesus vai ser transferida para os outros. A fé que você tem na palavra será transferida para os outros. A santidade de Deus em você será transferida para os outros. Deus te chamou para ser bênção nessa terra. E não apenas receber bênção. Pastor, qual é o cerne desse ponto? Eu quero receber uma palavra e viver nela até que ela se torne transferível. Quem quer? O cerne é você dar mais valor à voz do Espírito Santo. O cerne é você dar mais valor no seu tempo a sós com Deus. Quando eu digo tempo a sós, não estou falando lá no quarto parado. Pode ser andando na rua, fazendo compra no supermercado, empurrando o carrinho. É você dar valor na comunhão em espírito. Você não precisa ser carnal, você pode ser espiritual. Você não precisa ser uma pessoa da terra, no sentido... Você pode ser alguém celestial. Ah, pastor, você está falando aí, é muito alto para mim, querido. Me perdoe, tá? Não quero te ofender. Eu estou dando leite do leite. Eu estou dando colostro. Aquele momento que o bebê olha para a mãe assim, ó, ela põe a boca no peito dele, ele chupa o colostro. Eu estou falando, ouvir a voz do seu pai. Uma das coisas que a criança identifica mais rápido é a voz da mãe.
A voz do pai. O bebê pode estar lá, o pai chega do trabalho, é um bebezinho, o bebê. Por quê? Porque passou 9 meses ouvindo a voz do pai. E o pior é que a mãe fica meses falando, mamãe, mamãe. A primeira palavra que o bebê fala, qual é? Vamos ver. A mamãe fica, mamãe, mamãe, mamãe. Eu nunca vi. É mamãe, 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 agora vai falar papai. Agora vocês querem interpretar, né? Mas diga para o irmão que está ao seu lado, comece de onde você está, mas comece. Olha nos olhos do seu irmão e fala assim, pega a tua Bíblia, leia 5 versículos, fique ali orando em línguas, Deus vai falar com você, pega aquela verdade, muda o seu comportamento, põe ela em ação, põe ela em ação, põe ela em ação, e você verá a transformação que o poder de Deus fará na tua vida, porque o Evangelho é o poder de Deus. Envolver-se com a prática da palavra de Deus é envolver-se com poder. Envolver-se com a prática do que Deus diz é envolver-se com unção, é estar sendo ungido. Não é frequentar a igreja, é ser igreja. E quem é a igreja? Edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Que pedra? A revelação que Pedro ouviu. Você só é igreja no momento em que você é edificado sobre a pedra sobre a qual Deus te estabeleceu no Espírito. Sob esta pedra eu vou edificar. Tem que ter uma pedra, senão não existe nada. Repete isso 3 vezes. Forte. Levanta sua mão e diga bem forte comigo. Deus me dá uma revelação. Estabelece uma pedra. Sobre essa pedra. Sobre essa pedra. Ele edifica a igreja dele. Agora, sabe qual é o resultado desse processo espiritual? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Satanás já tentou fazer tudo para parar o ministério Ouvir e Crer, mas ele não pode. Porque o ministério Ouvir e Crer não pertence a Heber e a ninguém. Ministério Ouvir e Crer pertence ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus tem edificado a sua igreja nesse lugar. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aí Jesus diz, dar-vos-ei as chaves do reino. Olha o resultado da pedra. Olha o resultado da edificação, do crescimento, da maturidade. De vencer o inferno. Querido, você precisa vencer o inferno. Dar-te-ei as chaves do reino. Você não vai viver mais na dimensão. Preste atenção. Ser igreja é não viver mais no natural. Igreja não é uma estrutura. Igreja é uma condição no seu espírito, em ligação com outros irmãos. Igreja não é uma estrutura física. Igreja é uma condição no seu espírito, em ligação com os seus irmãos. Agora, vocês concordam comigo
e eu estou terminando, que a religião pode estragar tudo. Quem concorda, levanta a mão. Por quê? Porque a religião vai roubar de você a voz do Espírito Santo. E vai colocar a minha voz no lugar. E a partir do momento que a voz do Espírito em você é substituída pela minha, você está seguindo o homem. Comedor de arroz com feijão igual tu. Mas é o Benihim. Mas é o Luiz Hermínio. Cuidado, querido. Para que a idolatria que sempre houve no seu coração, e que você sempre venerou alguém, não seja transferida para os homens de Deus dessa geração. Porque o ídolo nada é. Não é a minha voz que vai transformar a sua vida, é a voz do Espírito Santo aí dentro. O meu sucesso é ver você seguindo o Espírito. O meu sucesso é ver você quebrantado aos pés da cruz. O meu sucesso é ver você respeitando a palavra de Deus. O meu sucesso é assistir você tomar princípios básicos da palavra e fazer com que eles sejam vida em você. E não dirigir para onde você vai sair de férias, dizer com que roupa que você vai vestir, dar o nome do seu filho, ungir seu carro, ungir sua casa, pegar seu dízimo, ficar de olho no seu dinheiro, olhar para você e não ver você, ver um cifrão. Você não é um cifrão, você é filho de Deus. Ah, mas nós temos que dar, senão fecha isso aqui. Então vamos fechar agora. Porque ou Deus cuida dessa obra, ou ela não é dele. Sim, eu ensino os meus filhos a me honrarem, ensino os meus filhos a ofertarem. É palavra, é princípio. Mas eu não dependo de você, e o Senhor te disse, não dependa de ninguém. Sacode o sermão e pergunta, entendeu? Então a fé tem esse lado mensurável, e a fé tem esse lado imensurável. O lado mensurável diz respeito ao entendimento que a palavra te dá, você caminha nela. O lado imensurável são os níveis de guerra e de dor e de sofrimento que você passa na jornada, quando você decidiu viver por fé. Quando uma pessoa te dá um tapa na cara, isso não é mensurável. Quando, por causa da sua fé, você tem uma grande perda, isso não é mensurável. Quando você é abandonado, isso não é mensurável. Só você sabe o nível de dor que isso causou. Então, a fé, ela é uma medida que eu caminho nela mensuravelmente. Mas, por outro lado, ela não é uma medida. Porque todo aquele que quiser viver piedosamente por Cristo,
será perseguido. Aí a gente pensa nos missionários. A gente pensa, pessoal da África. Não, é qualquer um, irmão. O dia que você pegar a cruz de Cristo, colocar no ombro e falar, é isso aqui que eu vou carregar o resto da minha vida, pode ter certeza, você fará grandes inimigos. A ponto de Jesus dizer, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim fizeram os vossos pais com os falsos profetas. Ai de vós. Tem hora que crer dói. Tem hora que crer significa um nível de decisão e firmeza que não é humano, porque só a graça de Deus para sustentar. Tem hora que crer é literalmente andar na contramão e você fica completamente envergonhado porque o sentimento está todo mundo certo e eu estou errado, meu Deus do céu. E o Espírito Santo aqui dentro falando, não. Não julgue ninguém, não condene ninguém, não fale mal de ninguém. Simplesmente continue firme no caminho que eu te dei. Porque a nossa tendência, quando a gente encontra a contramão, é pensar que nós estamos certos e eles estão errados. Não! O ponto não é quem está certo ou quem está errado. O ponto é quem está obedecendo o Espírito Santo. Por isso Jesus disse, não julgueis. Cuidado, você entrou num caminho aí você encontra alguém diferente, não julga. Meu negócio é com você, diz o Senhor. Não condeneis. Pega esse caminho aí que eu te dei e aguenta o tranco. Não julga, não condena, não fala mal. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Meu Deus é crente. Deus é muito crente, irmãos. Você recebe essa palavra? Aleluia.